Você já se sentiu incomodado com o excesso de luz ou conhece alguém que já passou por isso? Esse é um dos sintomas da fotofobia, uma condição bastante comum e que pode ser associada a doenças como catarata, glaucoma e conjuntivite. Uma pessoa com fotofobia é aquela que, em algum grau, tem sensibilidade ou intolerância à luz, seja ela artificial ou natural. A condição ocorre quando as células fotossensíveis presentes na retina não suportam a quantidade de luz recebida, causando dificuldade para enxergar e muito desconforto. Apesar da fotofobia ser um sintoma e não uma doença, ela traz consigo outros sinais, caracterizando-a como uma patologia. Ela pode ser leve ou intensa, dependendo da sua causa. Os sintomas mais comuns da fotofobia são visão embaçada, dor nos olhos, vermelhidão, vista cansada e dor de cabeça. Se sua fonte causadora for tratada, a sensibilidade desaparece. Caso não tenha cura, como no caso de albinismo ou questões genéticas, o tratamento vai apenas amenizar os sintomas. Acompanhe agora o nosso papo e saiba mais. Beleza, gente, eu estou recebendo aqui a doutora Amanda Sanches, que é oftalmologista, especialista em plástico ocular, catarata, cirurgia refrativa. Obrigado, doutora Amanda. É um prazer. Senhora não, você está aqui. A gente já combinou aqui antes de entrar. Você. Obrigado mesmo, viu, por dispor do seu tempo. Tem um monte de perguntas. Eu já tenho um monte de perguntas. Com certeza o Rodolfo vai ter 300 perguntas para fazer também. Mas a gente vai rapidinho. Doutora Amanda, o que é fotofobia? A gente vai mais ou menos, mas fotofobia, o que é? Fotofobia é uma sensibilidade aumentada à luz. Então, é aquela pessoa que se incomoda demais, que tem desconforto com luz. Pode ser luz natural, luz do sol. Ou luz do sol. Ou luz ou a luz artificial. Normalmente a gente tem uma sensibilidade à luz, não tem? Normalmente a gente não tá assim. Quando tem uma luz mais forte, a gente não se incomoda? Se for uma luz mais forte. Mas a fotofobia é justamente essa sensibilidade aumentada. Então, que as pessoas geralmente não têm desconforto, aquela pessoa que tem fotofobia vai ter. Por exemplo, nós estamos aqui no estúdio com muita luz. O nosso olho, ele se adapta a isso. Sim, a nossa pupila, né, que é a parte escura, que as pessoas chamam da menina do olho, né? Exatamente. Ela fecha, ela fica mais fechadinha quando a gente está numa situação de exposição maior à luz. Para não deixar passar muita luz. Para não passar tanta luz para a parte interna do olho, na retina, que é o tecido que a gente tem, que é sensível à luz. A retina é que é sensível à luz? Isso. Ela que recebe a luz? Ela está lá atrás, lá no fundo do olho. Aqui, lá atrás aqui. Isso. Aí a luz vem ali. E aí tem um orifício, que é a pupila, que controla quanto de luz que chega. A pessoa que tem fotofobia, ela tem é uma doença ou não é doença? Na verdade, assim, pode ser uma condição considerada patológica se for muito intensa. Mas ela pode estar relacionada a doenças, então entendi. Tem algumas doenças ou até algumas alterações, igual a gente viu no vídeo no início, né? O albinismo. Sei. Ou mesmo as pessoas que não têm albinismo, mas que têm o olho menos pigmentado, o olho bem clarinho. O olho claro, é verdade isso, que a pessoa que tem o olho mais claro, ela tem mais sensibilidade? Geralmente sim, porque no olho mais claro passa mais luz para dentro do olho. O olho azul, verde e tal, ele é mais despigmentado, então seria... Ele tem menos pigmento do que o olho castanho, sim. Ah, é? E aí passa mais luz. Passa mais luz, então não é que todo mundo que tem o olho claro vai ter fotofobia, mas geralmente as pessoas com olho claro têm um pouco mais de sensibilidade. E agora, ela pode ser sinal, sintoma de que doença? De várias alterações, de várias doenças. Então, uma das inflamações do olho, né, chama-se uveíte, é uma inflamação dentro do olho. É a inflamação dentro do olho? Dentro do olho tem várias causas, pode ser da parte mais anterior ou mais posterior do olho, enfim. Mas inflamações dentro do olho causam geralmente essa fotofobia, essa sensibilidade à luz. Se o olho for muito seco, então pessoas que têm olho seco, seja porque não produzem a quantidade adequada de lágrima ou porque tem uma lágrima de qualidade pior. Ah, é? Olha aqui, Rodolfo, você tinha falado. Tem um depoimento. Tem um depoimento? Vamos ver um depoimento aqui. Ele tá de óculos escuros lá. Dessa vez é porque alguém me questionou no Twitter do porquê que eu pisco tanto durante meus vídeos. Para quem conhece a parte de oftalmologia, sabe que existe um sintoma, né, que se chama fotofobia ou fotossensibilidade.
E no caso, como eu gravo com a minha câmera e ao lado eu faço um projetor frontal para conseguir me iluminar, aquele projetor, ele me atiça a irritação nos meus olhos. Então, na hora que eu olho para a câmera, é como se estivesse queimando minha retina. Então, é difícil. Eu espero que em breve eu consiga me acostumar e cada vez menos eu pisque durante meus vídeos. No caso, quando eu estou durante o dia, essas coisas, porque me irrita tanto a luz natural quanto a luz artificial. E durante o dia eu tenho que usar óculos o tempo todo. As pessoas não veem, mas na hora que eu estou escrevendo no meu blog, eu também uso óculos escuros às vezes, então, porque até a luz do monitor me irrita demais. Então, é difícil, mas eu espero me acostumar em breve aí, cada vez ficar um pouco melhor durante os vídeos. Ele tem um canal de YouTube e ele tá... o que o pessoal percebeu é que ele piscava muito. E o fato de piscar, o que de repente é a reação do corpo para diminuir um pouco a luz? Provavelmente ele pisca mais pelo desconforto. Pelo desconforto. Pelo desconforto, né? Então, e é uma coisa normal até se a gente pensar, porque a pálpebra, assim como a pupila controla a quantidade de luz, nossa pálpebra, ela também protege o olho, né? Então, se a gente joga uma luz forte, a nossa reação é fechar o olho. É fechar o olho. Doutor, agora, a gente estava falando, pode indicar outras doenças, né? E como que a pessoa pode considerar que ela tem fotofobia? É o quê? É dor que ela sente? É um desconforto? O que seria? A fotofobia, ela é esse incômodo pela luz. Então, é a pessoa que quando está num ambiente fechado, vai para fora, sai durante o dia, sente desconforto. Então, e esse desconforto, ele pode ser muito inespecífico, o paciente só fala, é um desconforto, mas pode ser que tenha junto lacrimejamento, que tenha uma dificuldade aí para fazer essa adaptação, porque o nosso olho, ele se acostuma, né? Quando a gente está no ambiente claro ou escuro. Então, a gente vai do claro para o escuro, leva um tempinho para acostumar, e o contrário também. Então, às vezes, é um tempo mais prolongado para se acostumar com essa mudança de iluminação do ambiente, tudo isso. Doutora, não é uma condição de que a pessoa nasce assim, com fotofobia? Ou ela desenvolve? Não necessariamente. Pode ser, se for associada a alguma coisa congênita, como albinismo, ou aniridia, que é a pessoa que não tem a parte... Chama? Aniridia. Aniridia? Aniridia. Não tem a parte colorida do olho. Tem gente que não tem? Dá pra nascer sem isso. Não tem esse preto do olho, essa coisa do olho, não tem? O preto, o azul, o verde, o azul, castanho. Não tem? Não tem. E que cor que é o olho? Nada? Branco? Na verdade, ele é da cor do fundo do olho, da cor da retina. Então, que é escuro, mas se você jogar a luz, fica vermelho. Você já viu isso? Já. Meu Deus, não sabia, não. Aniridia. Mas é uma malformação, é uma alteração congênita. Então, nesses casos, sim, é desde sempre. Mas se for por causa de uveíte por toxoplasmose, ou se for por causa de uma ceratite por mau uso de lente de contato, enfim, aí vai depender o início do sintoma. E a relação com essas outras doenças que a gente vê? Glaucoma existe, não? Pode ter, mas não é o mais habitual do glaucoma. O glaucoma, na verdade, ele é uma doença, o mais comum, né, que é o que a gente chama de glaucoma de ângulo aberto, ele é uma doença que vai tendo a perda do campo visual. O ceratocone tem... Ceratocone pode, geralmente um astigmatismo alto, pode ter fotofobia, Pode ter fotofobia, sim, né? A gente tem uma pergunta para a doutora, vamos ver. Existem medicamentos que aliviem a fotofobia? Um remédio para tomar e melhorar, sim, um remédio genérico, não. Existem medicamentos para tratar as condições específicas. Então, por exemplo, no exemplo que eu citei, né? Se é uma pessoa que tem toxoplasmose, a pessoa vai fazer o tratamento dessa doença. E aí, melhorando a doença que está causando a fotofobia, a tendência é a fotofobia melhorar também. Mas a pessoa pode usar um óculos escuro? Tem medidas genéricas, assim, para melhorar a fotofobia de uma forma geral. Então, óculos escuro, lembrar que óculos escuro tem que ser sempre óculos que proteja contra a radiação ultravioleta. Não adianta ser só um óculos, uma lente escura que deixa passar toda a radiação. A doutora está falando muito educada. Não adianta óculos de camelô, xing-ling não adianta. Tem que ter óculos mesmo escuro que você veja lá, né? Não adianta comprar óculos na banca do camelô. Exatamente. Então, óculos escuro, uso de chapéu e pensar que nessas medidas assim que a gente está protegendo, no caso, pensando no sol principalmente,
está se evitando não só o desconforto da fotofobia, mas a gente faz proteção de outras coisas também. Então, você reduz a chance de ter câncer de pele, na pálpebra, reduz a chance de ter catarata, de ter pterígio, que é aquela carninha que algumas pessoas têm no canto do olho. Também isso pode ser. Alterações da retina. Então, assim, a gente está prevenindo várias coisas, na verdade. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu não saio de casa não, sem chapéu. Eu acho que eu tenho 43 chapéus. Eu tenho 43 e tudo chapéu bom, Panamá, que é um beleza. Eu nunca saio sem chapéu, nunca saio sem chapéu. Engraçado. E realmente faz diferença mesmo. Pro sol, pra coisa interessante. Falei que o Rodolfo tinha pergunta? Pergunta, Rodolfo. Oi. Seguinte, a gente sabe que muitas pessoas acabam indo para as farmácias e tudo mais e comprando colírios. A gente também sabe que nem sempre esses colírios. Rodolfo, tá ruim esse microfone. O padre pode fazer a pergunta? Desculpa. Não, vem. Como que é? Pode fazer, padre? Os colírios, padre. Se os colírios podem ser usados, então, né? Ela escutou essas. As pessoas em casa escutaram, verdade. As pessoas compram, né? O Rodolfo está perguntando, o microfone dele não está funcionando, se tem uma profusão de colírios por aí, colírios, de repente as pessoas, se isso realmente, até que ponto isso pode ser bom ou prejudicial? Então, colírios que tenham medicação têm que ser comprados com recomendação médica, porque tem inclusive colírios que, medicações, a gente sabe, várias medicações têm efeitos colaterais, então um colírio usado com a indicação errada, ele pode não só não melhorar o seu problema, como agravar, aumentar a pressão do olho, aumentar risco de catarata, existem esses efeitos colaterais. Então, colírios com medicação, sempre com recomendação médica. Colírios lubrificantes, que são só aqueles que têm um hidratante, é como a gente passa um hidratante na pele. Então, só para lubrificar, esses sim são vendidos sem receita e podem ser utilizados, mas lembrando que muitas vezes só eles não vão ser suficientes, né? Nos casos em que a pessoa tenha uma doença, não vai ser só o colírio lubrificante que vai resolver. Então, uma pessoa que tenha fotofobia, que perceba que isso está incomodando, e principalmente se tiver outros sintomas associados, então se tiver piora da visão, se tiver realmente dor ocular, se a parte branca do olho começar a ficar vermelha. Então, se tiver outros sintomas associados além da sensibilidade à luz, precisa procurar um médico, precisa fazer uma consulta para identificar se aquilo é só uma sensibilidade ou se é um sintoma de uma outra doença que vai ter que ser tratada de forma adequada e aí específica para essa doença. Doutora, a luz também está muito relacionada com a questão da enxaqueca, né? Geralmente, quando a pessoa tem enxaqueca, ela passa a ter uma fotofobia também, né? Pode ter. A fotofobia é um dos sintomas da enxaqueca. Né? Não confundir fotofobia com aura, né? Que é a visão daquelas luzes. Não. A fotofobia é essa hipersensibilidade. Tanto uma coisa quanto a outra podem estar presentes no quadro de enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Geralmente, quem faz o diagnóstico e acompanhamento é o médico neurologista. Mas, justamente por serem sintomas visuais, às vezes o paciente acaba chegando primeiro pra gente. Então, o oftalmologista vai examinar, vai ver se tem grau, se a correção, se aquele óculos, se o paciente já usa óculos, se está adequada, vai examinar o olho para saber se não tem essas outras doenças, né? Como é que está a saúde ocular e estando tudo bem. O ideal é que seja feito aí o encaminhamento ou para um clínico ou para o neurologista para que seja feito o tratamento correto da enxaqueca. Algumas pessoas tratam só, a enxaqueca ela vem em crises, né? Então, algumas pessoas precisam ser tratadas só na crise, quando são crises muito frequentes, tem pessoas que têm que fazer um tratamento todo dia para evitar de ter a crise, então aí é do escopo da neurologia. Mas aí a questão da enxaqueca não tem nada a ver com a visão, não é porque a luz que causou a enxaqueca que deu a fotofobia. Exatamente. Né? É o contrário. Vamos ver aqui, um viralizou, é aquilo que a gente geralmente traz aqui, coisas que de repente está na internet. Vamos ver aqui, Com fotofobia, você acredita nisso? Tá nublado, eu tô com fotofobia. Chora não, Thiago. Nublado, ele tá com fotofobia.
Você viu que ele tá com... tá nublado, mas o olho claro. O olho E você viu claro, a tamanhozinha tava bem fechadinha a pupila dele ali. E lacrimejando, né? Os sintomas que a senhora estava falando aqui. Lacrimejando, né? Sentindo, né? E ele chora. Olha lá, a pupilinha dele tá bem fechadinha. E é uma intolerância à luz mesmo, né? é um desconforto, a pessoa às vezes não consegue ficar no ambiente muito iluminado. E aí existem essas medidas, né? Então a gente falou sobre coisas em ambiente externo, óculos escuro com proteção, chapéu e tudo mais, mas também tem as medidas para ambientes internos, então de repente adequar mais a luminosidade, adequar a intensidade e a tonalidade de monitor, né? Hoje em dia se passa muito tempo celular, computador, essas coisas. Agora eu vou perguntar uma coisa para a senhora, não é negócio de luz, coisa. O pessoal fala que luz do celular, ela é pior do que a outra luz, de repente você está exposto àquela luz, é pior? Sim. Não só para fotofobia, mas então, o que o pessoal fala da luz azul, né? É da luz azul, é isso que eu queria falar. Exato. Essa luz das telas de LED e tudo mais, é um tipo de luz que tem uma maior intolerância, inclusive prejudica mais o sono, né? A gente tem o hormônio do sono, que o pessoal chama de melatonina, a melatonina, que o pessoal chama de hormônio do sono. A produção dela está relacionada à exposição da luz. Na verdade, quando não tem luz, ocorre o estímulo da produção da melatonina. Então, por isso que se recomenda que evite logo antes de dormir. Isso. Logo antes não, na verdade, assim, idealmente algumas horas antes de dormir, ficar mexendo muito em celular, em tablet, essas coisas, porque a nossa retina que recebe a luz, ela está diretamente conectada no sistema nervoso central. E libera ou não a e faz melatonina. A produção ou não. Então, isso é interessante que ela está falando, porque a visão, ela está muito ligada a esse sistema nervoso central. Diretamente ligada. O nervo óptico, até a mesma pessoa, a pessoa que tem epilepsia, ela não pode com luz estroboscópica, né? Pode ser um gatilho para desencadear a crise epilética, sim. Então, isso porque está ligado no sistema nervoso, né? É direto. As células da retina, elas são células nervosas. São células nervosas. Interessante. Mas tem uma pergunta agora, vamos ver. Sinto muito incômodo com luzes e em ambientes claros quando estou usando lentes de contato. Isso pode ser fotofobia? Por causa da lente, eu também tenho um negócio. Vou depois perguntar. A fotofobia, ela é isso. Incômodo, desconforto com luz em ambiente claro. Então... Mas a lente, ela falou... Com lente, ela falou assim, sinto muito igual... com luz em ambientes claros, quando estou usando lente de contato. Ou seja, a lente de contato cria ou aumenta a fotofobia, a sensibilidade. Para algumas pessoas, não para todas. Então, de lente de contato, o que é importantíssimo da gente comentar aqui, né? Primeira coisa, não pode comprar qualquer lente de contato, a lente de contato que o amigo usa, que o vizinho usa. Não pode. Porque... Eu costumo falar para os meus pacientes, falei isso hoje, inclusive, que é igual sapato. Às vezes duas pessoas calçam o mesmo número, eu, por exemplo, calço 35, às vezes duas pessoas calçam 35, o sapato que fica bom no meu pé, na outra pessoa aperta o dedão, na outra pessoa machuca o calcanhar. E a lente também, ela não é só o número, ela não é só o grau, ela tem formato, tem curvatura, depende do formato do olho da pessoa. Que é o médico que vai ver isso. Depende da interação da pálpebra com a lente de contato. Então, a lente de contato, primeira coisa de tudo, precisa saber se está bem adaptada, se foi adaptada pelo oftalmologista, se foi feito esse teste de adaptação. E, além disso, a lente ela é como uma esponjinha, ela acaba deixando o olho mais seco. Né? Então, pode ser, claro que, né, tô especulando aqui, não conheço exatamente o caso da pessoa, mas pode ser que seja porque o olho fica mais seco. Então, aí conversar com o médico que adaptou essa lente de contato para saber qual é o colírio lubrificante que você pode usar de lente. Porque também o fato da pessoa não levar em conta a curvatura,
pode ser uma refração errada da luz também, né? Porque desse tipo de coisa. Ou às vezes a lente ela fica muito móvel, ela pode... A pessoa verdade. pisca, a lente vai para cima, vai para baixo, vai para os lados. Pode ser que ela esteja muito presa, quase como uma ventosa no olho. Então, a curvatura... Existe uma mobilidade ideal para a lente. Ela não pode 35 que a senhora calça? Pelo amor de Deus, a senhora não consegue encontrar muito sapato, não consegue? Consigo. 35 não é um número comum, muito não? É pequeno, é. Normal. Pra mulher tá normal. Tá normal, né? Olha, 35, é? Calça 35. Quem é o Faísca. o Rafael causa 35? Não, 4,35 ele falou aqui. Mentira, que é isso? 4,35, ele tem 1,35 m. Não tem nada a ver. A gente vai falar só fotofobia, eu tô falando. Ô, doutora, a questão dessa exposição à luz. Uma pessoa que tem fotofobia pode, de repente, levar ela a uma coisa muito... de tanto ficar exposta, porque ela já tem a fotofobia, então ela tem uma sensibilidade maior, né? Pode levar alguma coisa... Levar a surgir uma doença, não. Não. Mas é horrível a gente viver com dor, com desconforto, né? Verdade, então, assim, prejudica muito... Não é que a pessoa que tem fotofobia vai ficar cega, vai perder o olho, não é isso. Mas, assim, viver com dor, viver com desconforto é uma coisa que impacta muito a qualidade de vida da gente, né? Olha, quer mandar um abraço a Isabel Negrão, olha, ela tá falando, parabéns, o programa é Bendita Hora, traz muita informação séria, é muito bom. Olha, porque a gente só traz gente boa aqui para falar, a doutora é ótima aqui, ó, falando pra gente. Doutora, queria agradecer, e atenção, a doutora Amanda Sanches, ela é oftalmologista, ela é especialista em plástico ocular, está querendo fazer uma plástica, pode entrar na... Ó, tirar essas bolsas aí, Louis Vuitton, que você tem debaixo do olho. Olha, ó, catarata, cirurgia refrativa. O que é cirurgia refrativa? Cirurgia para correção de grau. Cirurgia laser para correção de miopia, astigmatismo, é isso. Olha, interessante. Um dia a gente podia falar sobre isso, hein, Rodolfo? Negócio de cirurgia para miopia, astigmatismo, visão perto. Para não usar mais óculos ou não usar mais lente. Porque a cirurgia resseca o olho. Rodolfo, você fez cirurgia para astigmatismo e coisa. E daí que depois disso... Você tem fotofobia? Olha, eu devia ter perguntado, e foi por causa da cirurgia? Pode ser, a pessoa que já tem a tendência a ter o olho um pouco mais seco, porque a cirurgia refrativa, principalmente no início, né, não necessariamente de forma permanente, mas no início, ela resseca um pouco mais o olho. Por isso que a gente reforça a importância da lubrificação depois da cirurgia. Com o tempo seco também eu sinto mais o olho, isso é comum, né? Pode dar sensação de areia, arder, cisco, o ardor, né? Tempo seco, poluição, ar-condicionado. Às vezes eu sinto sim. Doutora, muito obrigado. Atenção, você vai seguir agora a doutora no Instagram dela. Olha, atenção, @doutora.amandasanches. Vou explicar como que é. @DRA.amandasanches, com Z no final. Doutora, DRA.amandasanches. Entra agora, pega o seu celular e vai lá seguir. Segue lá, vai lá seguir lá. E a senhora é aqui de São Paulo mesmo? Eu sou daqui de São Paulo. Eu sou nascida aqui, formada aqui. É tudo aqui, olha que beleza. Tudo aqui. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito mesmo. A gente vai encerrar o programa de hoje.